E aí, meu povo, na luta ou nas lágrimas! No último episódio da jornada da Pietro, Tomás explicou para Pietra que existe a preparação falada, em que tudo é lindo e maravilhoso e tudo funciona, e existe a preparação da prática, que é quando surgem os problemas e onde eles precisam ser resolvidos. A Pietra estava com a síndrome do vai que cai, e conversando com Tomás, ela percebeu por que a aprovação dela seria totalmente destruída por essa síndrome. Nesse episódio, a Pietra que liga para o Tomás e diz como é que ela conseguiu dar uma volta nessa coisa do vai que cai, estudar para questões fantasmas, e no meio do processo ela descobriu uma coisa que mudou completamente a preparação dela. Talvez esse seja o episódio que vai mostrar como as coisas se alinharam na preparação da Pietra para ela chegar aos 160 acertos no Enem. Então vamos falar da jornada da Pietra para acertar 160 questões no Enem. Tomás, eu tinha que ligar pra você hoje de qualquer jeito. O que aconteceu, Petra? Depois que a gente conversou e eu expliquei que eu tava demorando muito em cada uma das questões, eu mudei o processo de fechar a comunicação com as questões. Sério? E aí? Quando eu erro uma questão, eu analiso a resolução, leio os comentários e tento construir o meu comentário sem olhar em absolutamente nada, para ver se já funciona. Boa! Se você consegue montar um comentário seu sem olhar em nada, significa que você já tem o conhecimento e, mais importante do que isso, você já sabe usar para resolver a questão. E aí? Muitas vezes eu não consigo fechar a comunicação com todas as alternativas, o que significa eu não consigo explicar por que uma determinada alternativa está errada. Mas aí nesse caso você não pula e finge que tá tudo certo não, né? No comecinho eu pulava assim, agora eu não faço mais isso. Se eu já soubesse qual era a alternativa correta, eu nem analisava as outras, eu já ia para a próxima achando que estava ganhando tempo. Eu já fiz muito isso. Depois eu comecei a lembrar do que a gente conversou sobre fechar a comunicação com as questões. Para considerar a comunicação fechada, eu tinha que conseguir explicar as alternativas, inclusive as erradas. E eu nunca mais pulei uma questão sem entender por que cada alternativa estava errada. E o interessante é que a gente estuda mais para entender as alternativas que estão erradas do que muitas vezes para justificar a alternativa que está correta. Já reparou? Exatamente isso. Normalmente, quando eu tentava fazer um comentário no Dudu e não conseguia, era porque eu não conseguia explicar alguma alternativa errada. Justificar a correta eu até conseguia, mas aí eu precisava ir para as minhas fontes externas e dizer porque aquela determinada alternativa não estava correta. Pelo jeito, você tá voando na sua preparação, então. Só para você ter uma ideia, essa semana eu fiz 90 questões a mais e a minha taxa de fechamento de comunicação com as questões que eu errei foi de 95%. Sabe quantas horas eu estudei a mais essa semana? Quantas? Eu estudei 1h30 a menos. Como é que é, Pia? Você estudou 1h30 a menos, fez 90 questões a mais e fechou 95% da comunicação com as questões que você errou? Vixe! Eu quase pirei quando eu vi isso. Eu tinha certeza que tirar as videoaulas e sair da síndrome do vai que cai ia melhorar meus estudos, mas eu precisava ter uma forma de medir isso para vir conversar com você. Essa sua preocupação é fundamental. Tem vezes que a gente se empolga com as coisas que a gente faz, na cabeça tá tudo certo. Lembra aquela preparação falada? Então, a gente se empolga com ela, mas na prática a gente tem que ter algum jeito de medir, porque a gente faz um monte de coisa durante a preparação, chega no Enem e toma uns coisas da prova. Não dá. Para evitar isso, tem que ter um jeito de garantir que o estudo tá no caminho certo. Foi nesse caminho que eu entrei. Quando a gente conversou sobre as mudanças que eu tinha que fazer na minha preparação para fazer mais questões por dia, porque eu tava gastando muito tempo por questão, eu entendi que a mudança era bacana no processo, mas eu não quis me empolgar. Eu queria ter um jeito de ter certeza de que o resultado ia aparecer. E foi aí que surgiu um negócio que eu não esperava. O que surgiu? Eu fiquei curioso agora. Eu criei os 3 indicadores da certeza. Peguei sua mania e vou criar minhas coisas. São os meus 3 indicadores da certeza de que eu vou passar. Só de ouvir eu já gostei. Como é que funciona? Um dia eu tava angustiado com essa coisa de tentar e não saber se tô indo pro caminho certo. Aí eu fiquei pensando, puxa, toda vez que eu converso com o Tomás, ele sempre faz alguma coisa simples pra resolver os problemas dele e conseguir uma nota absurda no Enem. Tem que ter um caminho simples pra sair dessa minha angústia. Na verdade, fazer alguma coisa simples é quase a última opção que me sobrava depois que eu tinha complicado um monte a minha preparação. Primeiro eu tinha uma ideia mirabolante, não funcionava, e aí eu voltava pra uma coisa simples, é isso. E tentando simplificar a minha preparação, eu voltei pra
uma fala que você tem que é sempre muito simples. Você diz que a única coisa que vai me colocar dentro da faculdade é a minha capacidade de acertar questões sem olhar em nada no dia do Enem. Não é isso? Começou bem, é isso aí. Então a primeira coisa que eu tenho que controlar é a quantidade de questões que eu faço todos os dias. Mas eu me toquei de um detalhe, não é só uma questão de fazer um monte de questões. Teve uma amiga minha que no ano passado, ela fez 24 mil questões e não passou. E detalhe, ela não foi a única. Eu tive outras amigas que fizeram um caminhão de questões e também não passaram. Então não é só uma questão de fazer um monte de questões. Faltava alguma coisa que eu tinha que perceber. No ano que eu passei, eu fiz mais ou menos 7 mil questões. Teve gente que fez muito mais do que isso, não chegou nem perto da nota que eu tive, não conseguiu passar. A quantidade equilibrada de questões é mais importante do que fazer um monte de questões. Eu quero ver se você conseguiu descobrir o que exatamente equilibra a quantidade de questões que você faz por dia. O detalhe que faltava é que todo mundo que pensa no dia do Enem pensa só no acerto. E aí eu lembrei de uma frase que você falou em uma das nossas conversas. Nunca mais saiu da minha cabeça. O acerto e o erro são pontos diferentes de uma mesma estrada. É essa? Ah, Tomás, não tem graça conversar com você não. Eu acho que trouxe aqui uma coisa super impressionante. Você já sabe do que eu tô falando antes, já adivinhou antes. Pietra, sabe quantas pessoas eu já vi construir esse raciocínio que você está fazendo agora? Quantas? Você é a primeira. Continua que tá incrível. Sério. É pra falar não, mas eu comecei a me achar agora, tá? Quando eu lembrei da sua frase, eu me toquei que não era só uma questão de fazer questões. Eu tinha que me acostumar a passar pelo erro e continuar caminhando até chegar no acerto. E por isso, eu comecei a contar o número de questões que eu tava errando por dia. Porque se fazer questões era importante, passar pelo erro era tão importante quanto. Pietra, esse ponto do seu raciocínio tem uma coisa tão importante que eu acho que você nem conseguiu perceber ainda. Qual? O erro tem um significado diferente de pessoa para pessoa. As pessoas que tentaram 2, 3 ou mais anos seguidos entrar no Enem e não conseguiram, elas encaram o erro de uma maneira diferente. Elas tendem a ficar deprimidas quando erram porque elas associam que errar foi exatamente aquilo que impediu elas de entrar na faculdade. Ou seja, todo o sonho delas foi impedido por conta do erro. Então toda vez que elas erram, esse erro dói mais. Nem todas elas enxergam isso, mas é como se cada erro que elas têm doesse muito mais porque é uma comprovação da incapacidade delas de entrar. Tomás, eu não tinha nem pensado por esse aspecto, mas quando você coloca todas as palavras fica tão claro. Cada erro é a comprovação da minha incapacidade de ser aprovada. Não tem como lidar bem com o erro se você tem essa concepção na cabeça. Eu não tinha pensado nisso. Esse raciocínio tem uma falha tão cruel, porque ele vai fazer milhares de pessoas desistirem da preparação pela razão errada. Quando a pessoa passa a acreditar que ela é incapaz, ela se torna cega para enxergar que o método que ela usou durante todos esses anos é que é incapaz. Buf! Esse é o tipo de buff que salva uma vida. As pessoas que tentam entrar por muito tempo e não conseguem, assumem para si uma incapacidade que é do método. Ou seja, não são elas que são incapazes, o método que elas estão usando é que é incapaz, mas elas não enxergam isso, elas jogam a culpa nelas. Triste, né? E vai além. Esse mesmo pensamento impede a pessoa de enxergar que o erro e o acerto são pontos diferentes de uma mesma estrada. Quando ela erra, ela assume imediatamente que ela está na estrada errada, ao invés de continuar caminhando até chegar no acerto. Pietra, a forma como você colocou isso agora ficou claro como um sorriso de jogador de futebol. Caminhar até chegar ao acerto depois de ter errado uma questão é exatamente o processo de fechar a comunicação com a questão. Por isso, a minha taxa de fechamento de comunicação com as questões é o meu terceiro indicador. Quantidade de questões erradas e a taxa de comunicação fechada com essas questões que eu errei. Diga-me como estão seus 3 indicadores e te direi se serás universitário ou não. O que vai equilibrar a quantidade de questões que eu faço por dia é o tempo que eu vou gastar para caminhar do erro até o acerto, fechando a comunicação com as questões. Como a gente melhorou esse processo na nossa última conversa, você vai fechar mais rápido a comunicação com as questões e vai conseguir fazer mais questões por dia. Exatamente. Eliminei a síndrome do vai que cai, acabei com as questões fantasmas que eu imaginava que algum dia iriam cair para trabalhar com questões reais que estão na minha mão agora, na frente, que apresentam as minhas dificuldades reais. Com isso eu lido com mais questões, erro mais questões, fecho mais comunicação com as questões. Com essa mudança de processo eu fiz 90 questões a mais, fechei a comunicação com 95% das que eu errei e economizei tempo, porque eu gastei 1h30 a menos na semana, ou seja, foi uma mudança de processo que impactou os meus 3 indicadores. Buf! E esse buff vale por tudo, pela mudança do processo e pela capacidade que você teve de medir o impacto no seu estudo. Foi genial. Sabe o que eu ganhei com tudo isso, Tomás? Um controle sobre a minha preparação que eu nunca tive. E quando a gente tem controle sobre as coisas, a gente fica muito mais animada. Enquanto meu processo consistia só de fazer e torcer para dar certo, a minha animação ficava assim.
Agora que eu faço, vejo o quanto isso melhora os meus indicadores, eu não tenho mais razão para desanimar, porque a mudança que eu faço, se melhorou meus indicadores, ótimo, estou no caminho certo. Se não melhorou, eu mudo. Eu não desanimo, eu só mudo meu processo. Essa maturidade que você desenvolveu para construir os indicadores e lidar com eles, evitando o desânimo e a desmotivação, é o que coloca as pessoas dentro da faculdade, Pedro. O Dudu continua selecionando as questões das mais fáceis para as mais difíceis dentro das competências que mais caem do Enem, dando atenção especial àquelas que eu erro, para trazer as minhas dificuldades. Isso me dá muita segurança de continuar só aplicando o meu processo de fechar a comunicação com as questões e me aplicar a desenvolver o meu caminho até o acerto, ao invés de ficar me preocupando se eu estou fazendo uma questão boa ou uma questão ruim. Essa segurança me libera tempo. Pietra, você já mostrou seus indicadores pro Kleber? Ele vai ficar louco com isso. Eu não mostrei ainda. Será que ele faria um vídeo? Certamente. A Pietra ganhou autonomia para desenvolver uma estratégia de estudo que impacta diretamente o ânimo, a motivação e a capacidade de controlar os resultados que vão trazer a aprovação dela para casa. Ela não precisa mais ficar torcendo para que a quantidade de aula que ela assiste, a quantidade de teoria que ela lê, ou a quantidade de questões que ela faz, tragam para ela essa aprovação. Os 3 indicadores mostram quando ela está no caminho certo e quando ela não está. Entender que o erro e o acerto fazem parte de uma mesma estrada foi o que trouxe para a Pietra a capacidade de se colocar dentro de uma preparação que indique para ela sempre o caminho certo. Só com essas mudanças ela conseguiu aumentar 90 questões por semana, fechar a comunicação com 95% das questões que ela errou e ainda economizou 1h30 de estudo, ou seja, ela estudou menos e conseguiu fazer mais. E para controlar todo o processo ela usou 3 indicadores simples: a quantidade de questões feitas por dia, a quantidade de questões que ela erra por dia e a taxa de fechamento de comunicação com as questões que ela errou. Ela acertou 160 de 180 questões do Enem. Olhando daqui, não me parece que ela fez alguma coisa que você também não é capaz de fazer. E aí, vamos trazer essa aprovação para casa? Valeu!